A FG não bate. A fermentação parou antes de chegar à FG desejada. Ô produção, solta a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores, você está na Black House Beer e hoje é um vídeo para falar de FG, porque afinal de contas eu fiz um vídeo anterior aí falando de não errar a OG, né? Por que você não alcança a sua OG? Mas no comentário deste vídeo, um amigo aí comentou que ele fez uma cerveja que estava com OG de 1040 e no final ele tinha que chegar numa FG de 1007, 1010 ali e parou em 1020 e ele não conseguiu chegar. Então vamos falar sobre isso sem enrolação, vamos direto ao ponto. Que nós estamos tomando uma cervejinha aqui, ó, na Boêmia. Tem vídeo sobre ela no canal, hein? Agora é o seguinte, FG, tudo bem, você fez a sua mosturação, bateu lá 1050, né? Eu gosto de pôr 1050, que é um número redondo, eu sempre faço cervejas com 1050 de OG, mas não importa, sua OG lá você conseguiu alcançar, você joga sua cerveja pro fermentador, você joga sua levedura e de repente para em 1020, era para chegar em 1010, 1007, 1008, para em 1020. E você fica sem saber, a fermentação parou. Vamos falar as possíveis causas, tá, gente? Porque as possibilidades são infinitas. Mas vamos no passo a passo, porque aqui é o canal do iniciante e a gente vai no passo a passo. Tá, vamos lá para trás. Você fez sua mosturação. Aí você fez sua mosturação numa rampa de 67 graus. Ok? Era para chegar lá em 1010 no final. Mas às vezes acontece do seu termômetro estar desregulado. Eu falei disso no outro vídeo. E você nem sabe que está. Aí você pensa que está a 67 graus, mas na verdade você está a 72, por exemplo. Entendeu? Ou a cama de grãos não está homogênea. Aonde está o termômetro ali, está marcando 67. Mas lá no fundo, está 72. Então, você tem que ficar esperto com isso. Eu, quando coloco meu termômetro, aqui é ao vivo, vou pegar para vocês verem. Quando eu pego meu termômetro, eu coloco ele assim, eu não coloco ele assim na panela. Assim, ó. Cama de grão aqui, onde está meu dedo, e ele lá no fundo da panela. Porque quando eu tirar e olhar, ele está marcando a temperatura lá debaixo da panela, que está mais próxima ao fogo. Entendeu? Aí quando chega na temperatura que eu quero, né, 67, eu desligo a panela e deixo a mosturação acontecer. Eu não fico regulando, religando fogo. Mas o que acontece? Às vezes seu termômetro está marcando errado. Igual que agora esse meu está marcando que nós estamos aqui em BH, dentro desse meu quarto aqui musical, na minha cervejaria, está marcando 28 graus. 28 graus. Eu sei que ele está certo, sabe por quê? Eu sempre afiro, eu sempre olho se ele está certo. Uma das maneiras de você olhar que o seu termômetro está certo é pegar uma leiteira, pôr no seu fogão normal, põe a água para ferver, 1 litro d'água, 2 litros d'água para ferver ali. Chegou na fervura, você coloca seu termômetro, pode desligar o fogo, coloca seu termômetro e olha a temperatura. Porque a água ferve, aqui em BH, a 97 graus. Isso varia de local para país, que depende de altitude, pressão, né? Mas é nessa faixa de 95, 97 graus vai ferver a água, entendeu? Aí você olha, ó, 97 graus, ó, o termômetro tá bom. De repente você põe lá, a água tá fervendo e tá marcando que tá 89,
seu termômetro está desregulado. Entendeu? Isso eu estou falando, gente, de forma grosseira. Entendeu? É só para você ter uma ideia. Se você tiver 2 termômetros, igual eu tenho 2, eu tenho esse, eu tenho um digital, eu sempre coloco os 2. Que aí um tem que bater com o outro. Se não bater, um dos 2 está desregulado e eu vou descobrir qual e não vou segui-lo. Entendeu? Então, esse é um dos motivos que pode dar problema. Você fez uma mosturação a 72 graus, por exemplo, claro que na hora que você for fermentar, tem mais açúcares não fermentáveis. E aí, a fermentação vai parar em 1020, né? 1020. Agora, tem que ver também se esse companheiro nosso, que falou isso, não está medindo com refratômetro. Se estiver medindo com refratômetro, na hora que já está fermentando, você tem que entrar no aplicativo e fazer a correção do refratômetro, porque o álcool interfere na leitura do refratômetro. Entendeu? Por isso que lá no final é bom medir com tensímetro, porque você não vai precisar fazer conta nenhuma, vai medir o que der lá, é o que deu. Mas se estiver medindo com refratômetro, tem que fazer a correção. É uma calculadora que tem na internet, aplicativo gratuito, você baixa, correção de refratômetro. Você baixa ele e ele vai te mostrar. Está marcando 1020 no refratômetro, na verdade está 1008, 1007 a medida real. Mas, supondo que ele mediu certinho, né, que você mediu com o densímetro e realmente parou em 1020. Pô, aí nós temos que ver. Se você não fez essa mostura muito alta, lá 1072, ó, 72 graus, 74 graus, cara, se você não fez uma mostura desse jeito, a segunda hipótese é qual? Segunda hipótese, você fez uma inoculação de leveduras com baixas leveduras, pouca levedura para o tanto de mosto que você tem que fermentar. Aí as leveduras não dão conta de fermentar tudo. Elas param, ou então nem param, mas a fermentação fica arrastada. Você pensa que parou, não parou, está continuando ali, mas está, tipo assim, elas estão sofrendo para fermentar porque tem pouca levedura. Por isso que a gente recomenda fazer um starter da levedura. Outro dia teve um companheiro aí que criticou, né? Ele falou que pode jogar o pacotinho direto, sem fazer nem hidratação. Pode, mas pode ocorrer isso. Talvez o pacotinho estava guardado ao sol, talvez o pacotinho tem muito tempo, está quase perto da data de vencimento. Por isso que a gente faz um starter da levedura, para multiplicar essa levedura, para ficar uma quantidade maior de levedura, e quando você jogar no seu mosto, ela vai dar conta de fermentar tudo. Então, se for o caso do problema ser a levedura, pouca viabilidade, pouca vitalidade, o que é que você faz? Passe a fazer o starter das leveduras. Sempre, não custa nada fazer o starter. Enquanto seu mosto está resfriando, o starter está acontecendo, está multiplicando suas leveduras. Tem vídeo no canal sobre starter e você vai multiplicar sua levedura e não vai ocorrer isso. Mas supondo, você não fez o starter, você pegou seu pacotinho e jogou direto, ou só hidratou e jogou, ou usou lama, mas pouca lama. Tem também no canal vídeo falando a quantidade de lama que deve ser usada. Tem tudo aqui no canal, gente. Só olhar, maratone os vídeos. Então, você vai fazer o quê? Depois que você já viu lá, você confirmou que a fermentação parou. A fermentação parou mesmo. Você mede um dia, 1020. Mede o segundo dia, continua 1020, a fermentação parou. O que pode ser feito? Você pode aumentar a temperatura da fermentação. Vamos supor que está a 18. Você sobe para 22, para 21. Você sobe 3 a 4 graus ali na temperatura, que as leveduras vão dar uma reativada e vai voltar a fermentar o seu mosto. Num caso mais drástico, você pode jogar mais fermento. Tem uma lama lá na sua geladeira, você tira ela da geladeira, deixa ela em temperatura ambiente,
Deixa chegar em temperatura ambiente, que você vê que começa a formar umas bolinhas. Você vai e pega, coloca um copo americano ali e joga no seu mosto. 1 a 2 copos americanos ali, depende do tanto de lama que você tem. Porque não vai dar overpitch, não vai dar excesso de leveduras. Isso é papo furado. Caseiros, para conseguir excesso de leveduras, ele tem que se esforçar muito, não vai dar. Você pega ali sua lama, depois que ela está em temperatura ambiente, e joga no seu mosto, com a temperatura ali de 20 graus. Ela vai fermentar o que tiver que fermentar, o resto que tem que fermentar. Mas é complicado falar, porque de repente, 1020 é o final, né? Ela já comeu tudo. Ficou 1020 porque você lembra que eu falei no começo? Você fez uma mostura lá, você pensou que estava 67, mas estava 72. Então, vai dar 1020 mesmo, entendeu? Mas, se for isso, a levedura que você colocou a mais não vai fazer mal nenhum. Ela só não vai fermentar mais, porque não tem nada para comer, ela vai ir para o fundo. Você faz o cold crash, continua o jogo. Cold crash. Faz o cold crash, continua o jogo, resfria tudo, tira sua levedura, sua cerveja, coloca nas garrafas e carbonato. Qual vai ser o problema? Sua cerveja vai ficar com um corpo muito alto, 1020, corpo alto, vai ficar meio doce sua cerveja. O que pode salvar isso? Você pode fazer um dry hop mais forte para equilibrar esse dulçor. Vai ter um certo amargor do dry hop, a presença de lúpulo, e você vai equilibrar esse dulçor. Se você quiser, você pode até pegar ali uns 200 ml, 300 ml de água, ferver, né, o seu lúpulo ali e coar tudo e jogar esse lúpulo que vai estar com amargor, né, porque você ferveu por uns 2, 3 minutos, ali 4 minutos, vai ter um certo amargor e vai compensar esse dulçor. Mas isso eu tô falando, gente, é só uma ideia para a cerveja ficar mais palatável. O certo é fazer todos os processos certos, desde lá da mosturação, fervura, tal, sabe? Fermentação, que é importantíssimo. Tem vídeo sobre fermentação. É que você não errar na fermentação. Fermentação tudo ok? E aí você não vai ter que tentar salvar a cerveja. Isso que eu estou falando aqui é para tentar salvar. Que na verdade, ajustar a OG é super fácil. Ajustar a FG, aí fica mais difícil. Principalmente se a FG ficou alta, né? Ficou 1020. Cara, para fazer chegar em 1010, não vai fazer, porque não tem açúcar para comer, por exemplo, se fermentou tudo. Se não fermentou tudo, só colocar mais levedura. Entendeu? Não vai dar problema. Coloca mais levedura, aumenta a temperatura e ela vai comer o resto. Não é problema. Mas isso tudo que eu estou falando aqui, para você errar aí, é assim, você fez uma fermentação jogando o pacote direto, ou você só hidratou e jogou, não fez starter. Se você fizer starter, não vai acontecer isso. Então, para cercar isso, você tem que fazer uma misturação na temperatura correta, a fervura tranquilo, e na hora da fermentação, faça o starter. E outra coisa, na hora de inocular sua levedura, inocule a levedura na mesma temperatura que você vai fermentar. Você vai fermentar a 18 graus, você espera chegar tudo a 18 graus, você faz seu starter, no final você pode pegar seu starter no outro dia, geralmente é no outro dia, né? Para quem não tem um chiller de placa, de contrafluxo, que eu não tenho nada disso, eu só fermento no outro dia, eu faço meu starter ali, de um dia para o outro, de manhã quando eu acordo no outro dia, que está uma noite inteira ali que está startando, eu pego o meu starter, coloco dentro da geladeira fermentadora, junto com o mosto. Quando chega tudo a 18,
a temperatura do fermentador chegou a 18, eu abro o fermentador, aero o mosto. Isso é importantíssimo, a aeração do mosto. Porque se você não aera o seu mosto, a fermentação vai ser ruim também, pode parar antes do tempo. Porque a levedura precisa de oxigênio nas primeiras horas para ela se multiplicar, para dar conta de fermentar todo o mosto. Se tem pouco oxigênio, a multiplicação dela vai ser pouca e ela não vai conseguir fermentar o mosto. Então, isso tudo é importante. Temperatura de fermentação, está tudo a 18. Põe a bombinha de aquário. Bombinha de aquário, ela custa R$20 a bombinha de aquário. Tem vídeo mostrando os equipamentos. Olha os vídeos mostrando os equipamentos. Bombinha de aquário. Se não tem bombinha de aquário, que aqui a gente não está aqui para vender nada não, a gente só dá as dicas. Balança o balde fermentador, a bombona, balança, mas vai balançar mesmo. É para espumar. Aí você joga sua levedura startada. Não vai ter erro. Geralmente dá esse erro porque você não fez starter. Geralmente dá esse erro porque você só hidratou sua levedura. Ou a levedura está perto de vencer e você não fez um starter. A levedura não está com a viabilidade potente, você não fez o starter. Tá vendo que tudo gera ao redor do starter? Tem que fazer starter. Lógico que há 7 anos atrás eu acompanho canais cervejeiros há 7 anos. E eu tenho canal há 2 anos. E faço cerveja há 3. Há 7 anos atrás, você assistia qualquer canal cervejeiro, os caras pegavam o pacotinho, só jogavam em cima do moço, aerava e jogava. Isso era verdade absoluta. Com o tempo, isso caiu por terra. E hoje, não é porque alguém inventou, é porque foi testado. Todo mundo sabe que se você fazer um starter de vitalidade, um starter de multiplicação de um dia para o outro, melhor ainda, suas leveduras, cara, vai fermentar sua cerveja em 5 dias. Eu tô pondo para cima, tá? Fermenta em 4, conforme a OG. Tá? Um OG de 1045 aí fermenta em 4 dias, se você fazer um starter. Mas o fabricante diz que não precisa. Vai na do fabricante. Vai. O fabricante diz que com um pacotinho você fermenta 20 litros. Fermenta arrastado. Tem que fazer starter. Que aí você vai ter o dobro de leveduras, como se fosse fermentar 40. E ela entra nos 20 com os pés nas costas. Porque fica fácil. Entende? Há 20 anos atrás, há 7 anos atrás, dizia que água de torneira, nem pensar. Fazer cerveja só com água mineral. Caiu por terra. Hoje, todo mundo sabe, todo mundo que estuda cerveja caseira, sabe que você pode usar água de torneira. Você pode tratar a água, pôr os sais que precisa. O cloro. Cara, vitamina C nem pensar há 7 anos atrás. Hoje, todo mundo usa vitamina C. Porque ficou provado. Testaram e provaram que a vitamina C elimina o cloro. Eu estou falando elimina o cloro de maneira grosseira, tá, galera? Não é simples assim, elimina o cloro. Ela se junta ali, a cloramina, tá. Entendeu? Que o problema é a cloramina. Mas não vou fazer essa parte técnica, só falar, vitamina C elimina o cloro, então joga vitamina C. É um antioxidante. Então, galera, aqui nesse canal, assim, vocês podem acreditar, eu sou um iniciante. Não sou professor, não sou mestre, sou iniciante. Mas eu jamais colocaria uma informação aqui que eu não testei. Quando eu falo com você, a informação aqui, eu testei, eu fiz na minha cerveja, eu vi a diferença. Eu só não faço vídeos de teste, que eu acho uma bobagem.
Galera, eu vou fazer um vídeo hoje de teste para vocês. Eu eliminando a vitamina C. Galera, eu vou fazer um vídeo de teste para vocês. Eu fazendo uma mostura a 80 graus. Cara, eu não faço isso. Mas o que eu passo para vocês, eu fiz. E eu vi que deu certo. Então, a FG é o seguinte. Se você fazer um starter das suas leveduras, starter em todas as braçagens, não vai parar antes do tempo. Suas leveduras vai fermentar o mosto inteiro. Você não vai ter problema. Você não vai ter off-flavors. Você não vai ter esterificação. Porque você fez um starter e fermentou na temperatura correta. Porque muita gente aí pega o starter e vai fermentar 18 graus, por exemplo. Isso é só um número, tá, galera? Pode ser 16, pode ser 15, pode ser 12. Depende do que você está fazendo. Mas eu ponho um número para vocês terem uma ideia. Você vai fermentar 18 graus. Aí você me pega o starter que você fez com o maior carinho de um dia para o outro e me joga no mosto que está a 23, a 24, a 25 graus. Você joga ali. Não vai ser bom. Não é que vai dar grandes problemas, mas não vai ser bom. Paciência, galera. Você não vai fermentar 18? Espera chegar a 18 e joga sua levedura. Porque lá no final, você vai elevar para 22. Para fazer o descanso de diacetil. Então, fermentação não tem segredo. Tem todos os vídeos aqui no canal, galera. Tudo que eu falei aqui, você pode procurar aí no canal. Eu vou tentar pôr o link de todos os cards, mas você pode procurar também, porque todo vídeo meu tem vários links, vários outros vídeos conectados a ele, entendeu? É como se fosse um curso, que a galera fica vendendo o curso aí. Eu vou fazer um curso, galera, vocês vão fazer o curso de fermentação comigo. Não, o curso já está aí disponível, é os vídeos. Tem um vídeo de mostura, tem um vídeo de fervura, tem um vídeo de fermentação, tem um vídeo de starter, tem um vídeo de multiplicação, tem um vídeo de equipamento, tá tudo aí, já é o curso. Só tem que parar com a preguiça de não ver o vídeo inteiro. Pelo amor de Deus, assistam os vídeos, entendeu? Para você não errar. Eu só consegui evoluir depois que comecei a ver os vídeos dos outros caras. Eu vejo os vídeos na íntegra, cerveja fácil, cerveja pra nós, o Hélio Assis. Eu vejo os caras tudo, cara. Eu vejo tudo e aí eu tiro o melhor pra mim. De tudo que eles falam, pô, isso faz sentido, hein? Vou testar isso aí que ele falou. É assim que funciona. Então, mais uma vez, eu sempre repito, em todos os vídeos meus eu repito 3, 4 vezes a mesma coisa. Cara, fermentação. Starter das leveduras, de multiplicação ou de vitalidade. Qual a diferença? Vitalidade em algumas horas, multiplicação de um dia para o outro. Quando fazer um ou fazer outro. Vitalidade, você vai fazer na cerveja 1040, 1042, só vitalidade, cara. Faz ali umas horas e aí pode jogar. Eu faço de um dia para o outro sempre, porque eu só consigo inocular minha levedura de um dia para o outro, ok? Vitalidade. Vitalidade hoje é 1052, 1055, hoje é de 1060. Cara, você tem que multiplicar essa levedura. É um dia para o outro mesmo. 24 horas ali multiplicando no starter. Se tiver um agitador melhor, se não tiver, agita na mão de vez em quando e joga. Mas joga na temperatura correta. Cara, a coisa mais importante da fermentação é temperatura. Controle a temperatura. Esse negócio de agora tá 22 graus. De manhã caiu para 16. Agora subiu para 18. Cara, suas leveduras piram. Levedura não aceita desaforo. Levedura gosta de ser tratada como rainha. Tratada bem. Então, é 18 graus? É 18 graus. É 16? É 16. Lógico que lá no final você sobe uns 3, 4 graus ali para descanso de acetil e tal, normal. Mas essas variações que assim, ó, durante a fermentação variando, ninguém aguenta isso não, entendeu?
Então, galera, esse é o vídeo de hoje, falando sobre FG, né? Por que as pessoas não alcançam a FG? É tudo isso que eu falei aí no vídeo, entendeu? Ah, que você falou assim, não é técnico. Cara, eu não falo de forma técnica. Eu dou as ideias, entendeu? Mas quem acredita e segue, tem vários aqui no canal que são minhas testemunhas, comentam nos vídeos. Quem acredita e segue só se deu bem. Tem amigos aqui, igual o Patrick, fez a Viena, acho que fez a Viena Lager, aqui do canal, que eu copiei lá do Cerveja Fácil, mudei algumas coisas, eu sempre mudo, mudei algumas coisas. Ele fez a receita e foi top. Ele comentou que fez e achou o máximo, entendeu? Que começou a fazer starter e mudou a vida dele. E outros também comentam que, pô, cara, eu segui esse espaço aí que você falou da mosturação e me dei bem. Então, aqui a gente não tá pra brincar não. É um canal pequeno, nem quero ser grande, de verdade, não quero. Não quero ser grande pra, tipo assim, ter que ficar o canal virar trabalho. Meu canal não vai virar trabalho, meu canal é meu hobby. Entendeu? Aqui é o hobby. Não quero que vire trabalho. É lógico que eu quero que ele cresça um pouquinho, né? Chegar aí a uns 5 mil, 6 mil inscritos, vou estar feliz. Nós estamos chegando a 2 mil agora. Eu queria te pedir também essa força. Quem puder, compartilhe o vídeo para outro amigo cervejeiro, para as pessoas virem ver o que acontece aqui. E se gostarem, se inscrevam. Porque vocês verem que eu peço poucas vezes, só no final que eu peço se inscrevam no canal. Por quê? Eu acredito que se a pessoa gosta do canal, eu não preciso pedir para ela se inscrever. Ela já vai se inscrever, é natural, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Estou aqui tomando minha boêmia de leve. Hoje é sexta-feira, esse vídeo só vai ao ar a segunda. É sexta pré-carnaval. Amanhã, aqui em BH, o bicho pega, porque é carnaval. E nós vamos estar felizes e brincando o carnaval, porque eu e a rainha Silvana Helena adoramos o carnaval. Então, eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte da família Black House Beer, que comentam, que se inscrevem. E tem alguma dúvida? Dê sugestão no comentário. Só pedir o vídeo que a gente faz o vídeo sobre a sua dúvida. Essa é a ideia desse canal. Você tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Faça comentário, que aí eu faço um vídeo para você. Entendeu? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo. Bom carnaval! Fui!